Eu gostaria de saudar a todos os irmãos com uma boa noite na paz do Senhor Jesus, amém? A honra e a glória pertencem ao Senhor nosso Deus. Gostaria de explicar que estou sem máscara só nesse momento da pregação. O microfone é de uso individual e daqui de onde eu estou eu não ofereço nenhum risco a nenhum dos meus irmãos, tá? Eu queria convidá-los a abrirmos a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 1 a 7 e depois nós leremos alguns mais versículos, alguns outros versículos, não agora, mas no decorrer da mensagem, tá? De início nós leremos Romanos capítulo 1, dos versículos 1 a 7. Todos os irmãos que estão aqui hoje já vieram a algum outro culto, então nós não vamos estar dando aqueles avisos que nós demos outras vezes, porque todos os irmãos já sabem muito bem, e aí nós não achamos necessário repetir aqueles avisos novamente. Tá? Quem encontrou Romanos capítulo 1, versículo 1, diga amém. Amém. Então eu vou ler e os irmãos vão acompanhando a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, texto da Bíblia Sagrada: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore agora comigo, em nome de Jesus. Amado e eterno Deus, no nome precioso de Jesus, nós elevamos as nossas vozes a Ti, Deus, em oração nesse momento. Pai, nós queremos pedir por cada um de nós nesse momento, nós que estamos aqui, Deus, para oferecer a Ti o nosso culto, o nosso louvor e adoração. Deus, te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa nos instruir por meio da Tua Santa Palavra, que o Senhor possa tocar em nossos corações através das Tuas Escrituras, ó Deus. Pai Santo e Eterno, no nome precioso de Jesus, abra os nossos corações, que os nossos corações estejam receptivos, Deus, à Tua Palavra, e que nós, Deus, possamos guardá-la como algo muito precioso, Deus, para dizermos como Davi: escondi a Tua Palavra no meu coração para não pecar contra Ti. E façamos assim, Deus, pois é nesse sentido que nós te oramos e pela fé já agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Nós começamos na sexta-feira passada a falarmos acerca dessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje é a terceira mensagem que nós estamos trazendo para a igreja com base nessa carta. Na sexta-feira passada e no domingo nós falamos sobre o versículo 1 desse primeiro capítulo, no qual Paulo, fazendo a sua apresentação para a igreja dos romanos, Paulo está escrevendo uma carta, e todas as cartas na época do Novo Testamento, no primeiro século, um pouco antes e um pouco depois, as cartas tinham essa estrutura em que o autor começava se apresentando, dizendo quem ele era. E é exatamente isso que Paulo faz no primeiro capítulo, nesses primeiros versículos do capítulo 1. Paulo vai se apresentar para aqueles a quem ele estava escrevendo.
ele vai se identificar como autor dessa carta, e ele também menciona aí as pessoas para quem ele está escrevendo. E nessa sua apresentação, no versículo 1, ele vai apresentar a si mesmo dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, doulos de Jesus Cristo. Paulo, com essa declaração, ele diz que a sua vida pertence ao Senhor, e ele se apresenta exatamente dessa forma, como alguém que não é dono nem mesmo da sua própria vida, mas que a sua vida pertence a Jesus Cristo, e é exatamente isso que ele deseja dizer quando ele fala: Paulo, doulos, servo de Jesus Cristo. Na sequência ele diz: chamado para ser apóstolo. Paulo, ele reconhece a sua condição de servo, mas como servo, ele também especifica para que ele foi chamado, em que exatamente, em que função ele havia sido chamado para servir. E ele diz: chamado para ser apóstolo. Chamado para ser apóstolo. Esse era o chamado de Paulo. Essa era a vocação que Paulo havia recebido do Senhor nosso Deus para exercer. E ele exerceu muito bem essa sua vocação, esse seu chamado da parte de Deus. E através do que Paulo diz, nós aprendemos grandes lições. Primeiro, que nós devemos também assumir a função de servos, de doulos. Infelizmente vivemos uma época em que as pessoas querem ser senhor, as pessoas querem mandar em Deus e querem fazer de Deus alguém que satisfaz os seus próprios desejos, os desejos do ser humano, as vaidades humanas, e Deus para muitos é essa pessoa que está ali à disposição para satisfazer o ego humano, os desejos humanos. Nós somos chamados para ser servos, doulos. E cada um de nós, como Paulo, quando Paulo diz chamado para ser apóstolo, ele está falando do seu chamado especificamente. Mas cada um de nós também, como membros do corpo de Cristo, cada um de nós também fomos chamados para exercer uma determinada função, uma determinada atividade no corpo de Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo ele vai falar com muito detalhe acerca dessa diversidade de ministérios, de funções e de serviços no corpo de Cristo. Uma coisa nós podemos ter certeza: Deus não chamou ninguém para ficar parado. Deus não chamou ninguém para nada fazer. Isso você pode ter certeza. Deus chamou cada um de nós para desempenharmos algo. O chamado de Paulo era para ser apóstolo. O teu e o meu, nós devemos procurar saber qual é e exercer com todo o esmero, com toda a dedicação possível. Amém, irmãos? Amém. Falamos sobre isso nos 2 últimos cultos. E hoje nós gostaríamos de enfatizar aquilo que Paulo vai mencionar novamente acerca do chamado, lá nos versículos 6 e 7. Volte comigo aos versículos 6 e 7. Eu não vou falar sobre todos os versículos da carta aos Romanos, senão nós não terminaríamos tão cedo, tá? Passaríamos aí uns 3 anos falando sobre a carta aos Romanos, talvez não desse tempo. Então volte comigo ao versículo 6 e 7, que dizem o seguinte: de cujo número, ele está falando para os romanos, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes, o que, igreja? Santos. Chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No versículo 1, Paulo faz menção acerca do chamado que ele, Paulo, havia recebido do Senhor. E aqui no versículo 6, nos versículos 6 e 7, Paulo começa a falar também um pouco, é claro que aqui ele não vai dar detalhes, mas ele ainda retoma essa temática e essa expressão, esse verbo no particípio chamado,
Tá? Ele vai retomar essa expressão nos versículos 6 e 7. Agora, não falando dele próprio, mas falando acerca da igreja em Roma. Falando para aqueles irmãos a quem ele escreveu. E ao mencionar acerca do chamado da igreja em Roma, dos membros da igreja de Roma, Paulo diz isso que nós acabamos de ler nos versículos 6 e 7. E no versículo 6, Paulo chama a atenção para o seguinte, que aqueles irmãos, eles haviam sido chamados para serdes, para serem, para pertencerem a Jesus Cristo. Nosso chamado envolve diversos aspectos. E de acordo com o apóstolo Paulo, o nosso chamado, primeiramente, é justamente o de sermos doulos também. Como ele, Paulo, diz no primeiro versículo, Paulo, servo, doulos de Jesus Cristo. E o doulos, como eu já mencionei, o doulos era uma condição social, era uma pessoa que tinha a condição social de escravidão. Ele era escravo, e dentre todos os tipos de escravos que existiam na época do Novo Testamento, o doulos, ele era o escravo mais baixo. Ele era um escravo que nem mesmo a sua vida pertencia a si. Sua vida pertencia ao seu dono, ao seu Kyrios, aquele que era o proprietário da sua vida. O doulos pertencia a alguém. E Paulo, lá no primeiro versículo, ele reconhece a sua condição de doulos, de servo, e ele também já diz quem era o seu dono, quem era o seu senhor. Lá no versículo 1, ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo. E agora, se referindo à igreja em Roma, Paulo vai dizer a mesma coisa a vocês, chamados para serdes de Jesus Cristo. Paulo chama a atenção da igreja de Roma para essa realidade de que aquela igreja, aqueles irmãos que estavam ali em Roma, eles haviam sido chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Cada crente ali em Roma, na época do apóstolo Paulo, cada um deles havia sido chamado para pertencer a Jesus Cristo. Eles não mais pertenceriam a si próprios, mas eles, a partir do momento em que eles haviam sido chamados, eles passariam a pertencer, eles passariam a ser de Jesus Cristo. Cada crente em Roma era propriedade de Jesus Cristo. Cada um, do menor ao maior, do menos importante ao mais notório socialmente falando, do mais pobre ao mais rico, do livre ao escravo, todos os crentes em Roma haviam sido chamados para serem de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Isso deve ficar muito claro em nossa mente. Por quê? Porque a realidade que Paulo está descrevendo em relação à igreja de Roma não se aplica apenas à igreja de Roma. Essa realidade ela se aplica a todas as igrejas, em todas as épocas, em quaisquer que sejam os lugares. O que Paulo diz aqui acerca da igreja de Roma se aplica a nós, aqui no Nova Metrópole, no ano de 2020. Nesse exato dia de hoje, 4 de setembro, essa realidade se aplica a cada um de nós, como se aplica também a todas as igrejas em Fortaleza, a todas as igrejas nas demais cidades do estado do Ceará, a todas as igrejas brasileiras e a qualquer igreja em qualquer lugar do mundo. Cada crente foi chamado não mais para pertencer a si mesmo, mas para pertencer a Jesus de Nazaré. Sua vida, irmão, ela pertence a Jesus, ou pelo menos deveria pertencer a Jesus. É exatamente isso que significa, e muitas pessoas não entendem, é exatamente isso que significa o que Paulo vai dizer na mesma carta aos Romanos. Eu vou só ler o versículo, tá? Só ler rapidamente o versículo e fazer uma menção
desse texto. Tá? Quando Paulo vai dizer, lá no capítulo 10 da mesma carta, versículo 9, Paulo diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. O protestantismo, em especial os pentecostais, entenderam equivocadamente o que Paulo diz aqui nesse capítulo 10 de Romanos, versículo 9. Os pentecostais entenderam, e isso não é do nosso século, isso já vem de outras épocas. Os pentecostais entenderam que aceitar a Jesus é levantar a mão durante um culto. Quem quer aceitar Jesus? E a frase virou um clichê. É tanto que nem se conclui a oração toda. As pessoas dizem apenas isso: quem quer aceitar Jesus? E aí o restante da oração é cortado, é suprimido, porque já virou um clichê. Quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Aí aqueles que levantam a mão se tornam servos de Jesus. Essa é a concepção ingênua que alguns protestantes, especialmente pentecostais, têm. Aceitar Jesus como Senhor, aceitar Jesus, é fazer o que Paulo diz. É com a sua própria boca dizer como Paulo um dia disse, mas não apenas da boca para fora. Aceitar a Jesus é dizer como Paulo um dia disse: Paulo, doulos, servo de Jesus Cristo. É isso que ele diz também que a igreja em Roma deveria ser. Ele diz: vocês também fazem parte do número daqueles que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Aceitar a Jesus, irmãos, é dizer com a sua boca aquilo que se vive em relação a ser doulos, em relação a ser servo de Jesus Cristo. Não é simplesmente levantar a mão, não é simplesmente responder a um apelo, fazendo um sinal com a mão e achando que isso é necessariamente aceitar a Jesus, receber a Jesus como seu Senhor. Receber a Cristo como Senhor não se reduz a um sinal de mão. Receber a Cristo como seu Senhor é viver na condição de servo de Jesus Cristo. Aceitar a Jesus é viver na condição em que Jesus é o dono, é o proprietário e nós somos a propriedade, nós somos o bem, o pertencimento dele. É isso que Deus espera de cada um de nós. Nós fomos chamados para pertencer a Jesus Cristo e a propriedade, seja que época for, qualquer que seja a propriedade, em todas as épocas ela não se governa. A propriedade de alguém, ela não se governa, ela não se domina. A propriedade, pelo contrário, ela sempre é dominada, ela sempre é governada. Isso em todas as épocas. O escravo, nessa época, ele não se pertencia, ele não se governava. Ele não determinava o que fazia, o que iria fazer, quando queria fazer. Não. Quem determinava isso era o seu dono, era o seu proprietário. E nós, assim como a igreja em Roma, nós fomos chamados, irmãos, para sermos de Jesus Cristo. Eu fui chamado para pertencer a Jesus Cristo. Você foi chamado para pertencer a Jesus Cristo. Agora, se nós estamos vivendo como doulos,
Se nós estamos vivendo com Jesus na condição de nosso Senhor, se estamos vivendo assim ou não, aí é outra questão. Mas nós somos chamados para pertencer a Ele. Todos. Do irmão Marcos, que está aqui na frente, até a irmã Jucineide, que está lá atrás no último banco, perto da irmã Ivete. Do irmão José Sabino e da irmã Regiane, que estão ali no último banco, até a irmã Beth e o Diego aqui no primeiro banco. Todos nós fomos chamados para sermos de Jesus Cristo, pertencermos a Ele, sermos propriedade dEle, para que Ele faça de nós e conosco o que Ele desejar, quando desejar, como desejar e para que Ele desejar. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós fomos chamados para isso. Mas existe uma grande confusão em nossos dias. Existe uma grande confusão, já falei sobre isso, mas repito. Muitos cristãos evangélicos, principalmente pentecostais, confundiram o chamado, acham que foram chamados para serem ricos, acham que foram chamados para serem empresários. Já tem pastores, e não é só de uma determinada igreja, não. Não é só de uma determinada igreja, não. São diversas igrejas. Eu não preciso citar nomes, não preciso citar denominações, não preciso citar nomes de pastores, porque os irmãos conhecem muito bem. São vários os pastores, inclusive de Assembleias de Deus, que já têm criado e instituído nas suas congregações o culto dos empresários e dos homens de negócio. Confundiram o chamado. Nós não fomos chamados, irmãos, necessariamente para ser empresários, não. É possível que Deus levante pessoas para se tornarem ricos, como eu já falei na semana passada, para que essas pessoas contribuam de uma forma especial e sustentem determinadas obras que fazem parte do reino de Deus. Mas essa não é a regra. Essa não é a regra. E as pessoas confundidas, achando que foram chamadas para se tornarem ricas, para viverem uma vida de luxo, luxúria nessa terra, vivem em busca desse seu desejo, desse seu alvo equivocado. E nós, meus irmãos, não imaginemos, que nós não fiquemos pensando equivocadamente que fomos chamados para isso. Nós fomos chamados, irmãos, prioritariamente para pertencer a Jesus Cristo, para sermos dele, para pertencermos a Ele e fazermos exatamente o que Ele quer que nós façamos. Isso é ter Jesus como seu Senhor. Ter Jesus como seu Senhor não é levantar a mão quando alguém faz um apelo. Quem quer aceitar Jesus? Aí a pessoa levanta a mão e vive, quando sai dos cultos, vive na cachaça, vive no adultério, vive na prostituição, vive na imoralidade, vive no estelionatarismo, vive na prática da imoralidade, vive na prática da corrupção, da desonestidade, vive numa conduta que não tem diferença nenhuma daqueles que não são tolos, que não são servos de Jesus Cristo. Não tem diferença. O servo foi chamado para servir. Aquele que foi chamado para pertencer a Jesus de Nazaré deve fazer o que Ele quer, deve servir a Ele para a glória do seu nome. Quantos entenderam? Digam amém. Amém. Tudo isso nós podemos refletir a partir do que Paulo diz no versículo 6 para a igreja de Roma: de cujo número sois também vós, chamados para serdes, para pertenceres a Jesus Cristo. Versículo 7:
A todos os amados de Deus que estáis em Roma, e novamente Paulo vai falar do chamado daquela igreja, chamados para serdes santos. Primeiro aspecto do nosso chamado como igreja é o chamado para pertencermos a Jesus. E o segundo, como chamados para sermos santos. Paulo diz para a igreja de Roma, ele não está escrevendo originalmente para nós aqui no Nova Metrópole, ele escreveu para a igreja em Roma, mas o que ele escreveu para a igreja em Roma serve também para nós, porque nós também somos igreja, nós também somos servos do Senhor, fomos chamados para estarmos na mesma condição daquela igreja em Roma. Mas Paulo está falando originalmente para a igreja dos romanos. E ele diz para aqueles irmãos: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, todos aqueles a quem Deus ama, e ele está se referindo à igreja. Pelo contexto, nós podemos perceber que ele está escrevendo para a igreja em Roma. Igreja que era amada pelo Senhor, como Deus também amava todas as demais igrejas. Como Deus ama cada um dos seus servos, cada um dos seus filhos, Deus amava também coletivamente aquela igreja em Roma. A todos os amados de Deus que estáis em Roma. E aí Paulo diz: chamados para serem santos. De acordo com as palavras de Paulo, cada membro da igreja de Roma, aquela igreja completa, ela havia sido chamada para ser santa. Todos os amados de Deus que estavam ali em Roma haviam sido chamados para serem santos. E muita gente não entende o que é a palavra santidade. Muita gente não entende o que significa a palavra santidade. Santidade, irmãos, significa separação. Significa dedicar algo, reservar algo para um determinado fim, para um determinado uso, para um determinado propósito. Digamos que você tenha na sua casa vários talheres. E aí você pega um daqueles vários talheres e você separa para um fim específico. Seja qual for o fim. Então você vai separar um determinado talher, digamos, esse talher aqui, ele é mais bonito, ele é mais fornido, ele é mais resistente, esse aqui vai ser reservado para o fulano. Para a visita, o Diego está dizendo. Para a visita, tá? Nós temos essa mania, né, de reservar o que é melhor para o de fora, né? Dificilmente alguém usa o perfume que usa para ir para o trabalho, para a aula, seja lá para onde for. Dificilmente alguém usa esse perfume em casa. Prestaram atenção nisso? Nós não valorizamos os de casa como valorizamos os de fora. Pode olhar. As pessoas se ajeitam, se preparam, se enfeitam para os de fora. Mesmo que os de casa não achem aquilo bonito, não queira aquilo, mas as pessoas fazem porque querem agradar o de fora. E aqui é comum fazer isso, né? Vou reservar esse talher aqui para a visita. Quando alguém separa o talher, ou seja lá o que for, um copo, um prato, seja lá o que for, esse sentido da separação para uma finalidade específica é justamente o sentido original da palavra santidade. Santidade é uma separação para um fim específico. Quando a Bíblia fala de santidade, se referindo a pessoas, a Bíblia quer dizer que Deus, dentre todos aqueles que estão nesse planeta, Deus separou alguns para algo, para uma finalidade, para um estilo de vida, para uma forma de viver.
E é justamente essa separação de Deus, feita por Deus, aliás, é justamente essa separação que Deus realiza em relação ao ser humano, que a Bíblia chama de santidade. Santidade é ser separado por Deus dos demais, do estilo de vida dos demais, é ser separado para viver de forma diferente, é ser puxado daqui do meio da multidão do mundo, ser tirado daqui para cá, para viver de uma forma diferenciada em relação aos demais, de onde você foi tirado. Esse é o sentido da palavra santidade. Quantos entenderam? Diga amém. Amém. Quando Paulo diz para a igreja dos romanos, chamados para serem santos, Paulo está dizendo justamente que todos aqueles amados de Deus que habitavam em Roma, que estavam em Roma, todos eles haviam sido separados por Deus. Haviam sido chamados por Deus e separados por Deus para viver de forma diferente. Para ter uma vida diferente dos demais, dentre os quais eles foram tirados. E essa realidade que Paulo diz em relação à igreja dos romanos, que aqueles irmãos haviam sido chamados para serem santos, essa realidade também se aplica a cada um de nós. Se aplica a cada um de nós que está aqui nessa noite, se aplica a todos nós que compomos essa comunidade aqui, se aplica a nós como se aplica também a todas as demais igrejas que estão aqui no Nova Metrópole, na Caucaia inteira. O que Paulo disse para os romanos também se aplica a cada um de nós. Nós fomos separados por Deus, irmãos, do mundo. O mundo está aí. Nós temos em torno de 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. E Deus chamou você para separar você dos demais. Você foi chamado para ser separado dos outros. Isso não significa dizer que você não possa estar perto das pessoas, que você não possa visitar um parente. Isso não significa dizer que você não possa trabalhar, porque lá no seu trabalho só tem pessoas que não são da mesma fé que você. Isso não significa dizer que você não possa ir à casa do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, seus primos, porque eles não frequentam a mesma igreja que você, ou porque eles não servem a Cristo. Não é isso. Separado, irmãos, no sentido de viver de forma diferente, separado no sentido de andar de modo diferenciado, de não acompanhar o mesmo curso do mundo, separado nesse sentido. Mesmo que você esteja junto fisicamente, mesmo que você esteja perto, mas o teu estilo de vida, ele é um estilo de vida diferente. O teu estilo de vida é o estilo de alguém que foi separado dos demais, e a tua forma de viver não é igual a dos outros. A igreja de Roma foi chamada para ser santa, e nós também aqui fomos chamados para sermos santos, separados nesse sentido. Você não foi chamado, irmãos, você não foi chamado para viver como os outros. Os irmãos estão vendo aí, sempre saíram e sempre vai continuar saindo escândalos envolvendo pessoas que supostamente são cristãos, são servos de Deus. Vocês viram aí recentemente 2 grandes escândalos. Primeiro, não necessariamente nessa mesma ordem. O primeiro deles, uma mulher, e não vou citar o nome, uma mulher deputada federal que teve o seu marido que era pastor, entre aspas, não sei até que ponto ele realmente era um pastor, porque a conduta não era lá essas coisas todas, e ela também carrega o nome de pastora. E aí o esposo foi assassinado num suposto latrocínio, e a conclusão das investigações agora apontam para ela como sendo a mandante
do crime. Quem ouviu esses noticiários aí? Todo mundo ouviu. Supostamente evangélica, supostamente pastora. Mas não fomos chamados para viver como os demais. Nós fomos chamados para viver diferentes, separados das práticas do mundo. Nós fomos chamados para viver diferente. Fomos chamados para ser separados, para que o mundo olhe para nós e diga: rapaz, ali está uma pessoa diferente. Ali está alguém que é diferente. Ali está alguém que não vive como os demais. Ele é diferente. Ela é diferente. Isso é ser santo. Nós vimos também agora recentemente outra pessoa, coincidentemente também do sexo feminino, não vou dizer o nome, não precisa. Quem acompanha o noticiário sabe do que eu estou falando. Mas é uma pessoa de muita notoriedade no nosso país. E recebeu depósitos em sua conta bancária de milhares de reais. Milhares e milhares de reais depositados por alguém que está preso, alguém que se escondeu, se foragiu durante um bom tempo, até que foi encontrado na casa de alguém, amigo da mesma família. E esse dinheiro não se explica qual é a origem dele. Sabe-se claramente, mas as pessoas fecham os olhos. Sabe-se claramente que é dinheiro desonesto. Dinheiro desonesto. Foi depositado na conta dela porque o marido não queria que fosse depositado na dele. E essas coisas envolvem pessoas que carregam o nome de evangélicos. Nós fomos chamados, irmãos, para viver diferente. Nós fomos chamados para viver de forma honesta. Nós fomos chamados para ser luz desse mundo. Nós fomos chamados para ser sal dessa terra. E isso é ser santo, é ser separado do estilo de vida dos demais. Se todos bebem, você foi chamado para não beber. Se todos matam, fumam maconha, fazem lá o que for, você foi chamado para ser separado desse meio e não fazer o que os demais fazem. Isso é ser chamado para ser santo. E os crentes em Roma foram chamados para serem santos. Foram chamados para serem santos. Você foi chamado para ser separado. Ah, se todos mentem, você não foi chamado para fazer o que todos fazem. Você foi chamado para ser separado do meio daqueles que mentem, para falar a verdade e não mais mentir, para a glória de Deus. Isso é ser santo, é ser separado do estilo de vida dos demais, da forma de viver dos demais. É você ser tirado do meio da coletividade, daqueles que estão indo em direção contrária à vontade de Deus. Ser santo é ser separado desse grupo e ser colocado aqui para ir agora em direção à vontade soberana de Deus. Você foi chamado para ser santo. Você não foi chamado para viver como os demais. Não, pastor, mas todo mundo faz. Não importa se todo mundo faz. Não, pastor, mas toda a igreja está fazendo. Não importa se toda a igreja está fazendo. Pastor, é normal, os irmãos já estão tudo acostumados com isso aí. Já está todo mundo achando que é a coisa mais normal do mundo, o tal do FICA. Nas décadas anteriores, né? Para a minha geração, tenho 43 anos, e aí lá na minha adolescência tinha o tal dos quebra. Os irmãos lembram desses termos aí? Pronto, era o que se usava. Hoje em dia usam outras coisas, né? Hoje é o pegador. Fulano pegou fulana. Fulana pegou. Os termos mudam, mas as práticas são as mesmas. Você não foi chamado para esse tipo de prática. Não, pastor, mas já está normal.
Os meninos da igreja já estão todos acostumados com isso aí, com o fica, com o pega, com o tal quebra, com não sei o que mais. Isso é para quem está lá fora, para quem não conhece a Cristo. Aqueles que conhecem a Cristo foram tirados do meio daqueles para viverem de forma diferente para a glória de Deus. Os crentes em Roma foram chamados para ser santos. E os crentes aqui em Nova Metrópole também foram chamados para ser santos. Fico olhando e vendo as práticas daqueles que se dizem evangélicos, né? Teve um outro muito conhecido, que eu vou citar o nome também, é porque está sendo gravado e eu não quero me comprometer com ninguém, mas precisa dizer. Teve um outro que se declarava pastor da Assembleia de Deus lá para o lado do Centro-Oeste, era Mato Grosso do Sul, mas se elegeu, acho que pelo Rio de Janeiro. Nunca vi um estado para eleger tanta gente ruim, tanta gente que não presta como esse Rio de Janeiro e esse estado de São Paulo, meus irmãos. Nunca vi. E aí elegeram o camarada. O camarada foi presidente da Câmara dos Deputados e hoje está encarcerado, está preso. Está preso. Não precisa dizer o nome não, porque todo mundo já sabe. Esse aí se declarava pastor também. Pastor de Assembleia de Deus também. E essas pessoas carregam o nome de cristãos, mas vivem como todos os demais, praticam exatamente o que todos os demais praticam. É exatamente para isso que nós não fomos chamados. Nós não fomos chamados para fazer o que todos fazem. Nós fomos chamados para ser separados, para fazer diferença, para viver diferente, para a glória do nome do Senhor. Para isso sim fomos chamados. Saíram alguns escândalos aí envolvendo profissionais da minha área. Sou professor, acho que todos os irmãos aqui sabem. Saíram alguns escândalos agora, durante esse momento aí de isolamento social, por conta da Covid-19. Saíram alguns escândalos envolvendo professores que estavam aliciando, assediando alunas. E alguns colégios em Fortaleza. Não sei se os irmãos acompanham essas coisas. Alguém chegou a ver os exemplos? Alguns aqui viram. Ser santos é fazer diferente. Ser santo é ser tirado do meio de todos os professores que assediam, que tentam se aproveitar da condição de professor para assediar as alunas. Ser santo é ser tirado desse meio para viver de forma diferente para a glória do nome do Senhor. Fui transferido de Tianguá para Baturité no mês de fevereiro. Conheço pouca gente em Baturité, porque logo que eu cheguei no finalzinho de fevereiro, na semana seguinte teve carnaval, feriado de carnaval, e na outra já praticamente começou a quarentena. E até hoje eu conheço as pessoas só por videoconferência. Todo dia eu dou aula por videoconferência, eu conheço as pessoas só pelo computador. Então, esse tipo de amizade ele é muito superficial, mas lá em Tianguá, passei quase mais de 4 anos em Tianguá, aliás, quase 4 anos em Tianguá, e ainda hoje, alguns alunos mandam mensagem para mim. Por exemplo, agora mesmo no mês de agosto, eu recebi parabéns pelo Dia dos Pais de alunos. E as palavras dos alunos deixam a gente satisfeito. E aí alguns disseram para mim: professor, os parabéns pelo Dia dos Pais. Queria agradecer pelo que o senhor foi para nós. E alguns chegaram a dizer que
eu havia sido muito mais do que professor, eu tinha sido pastor e muitas vezes pai. Ser santo, irmãos, é ser tirado daquele senso comum pecaminoso, ser colocado em um lugar para viver de forma diferente, para ser sal, para ser luz dessa vida, para ser sal como referência para as pessoas lá fora. E isso não foi só para mim, não foi só para a igreja de Roma, não foi só para Paulo, foi para cada um dos meus irmãos. A irmã Medina foi chamada para ser santa, para ser separada. A irmã Everardo foi chamada para ser separada. A irmã Iranilde, irmão Marcos, a Ingrid, a irmã Keila, cada um dos meus irmãos. Cada um dos meus irmãos foi chamado para ser santo. Para ser santo. Santidade não é aquela figura com uma auréola, com aquele círculo luminoso na cabeça, que está com a mão assim para cima e que supostamente é perfeito. Isso não é santidade. Isso é uma utopia. Mas santidade é ter sido separado por Deus do estilo de vida dos demais, para viver de uma forma especial, dedicado a Ele, que nos chamou para ser santos. Quem entendeu de verdade, diga amém. Amém. Quero te convidar nesse momento a orarmos. Vou encerrar com o que nós dissemos aqui. Quero orar por você e por mim, para que Deus possa falar aos nossos corações, não somente agora, mas que Ele continue falando conosco no decorrer dessa semana, por meio dessa palavra que foi transmitida nessa noite. Feche seus olhos e cubra a sua cabeça e ore comigo em nome de Jesus. Se quiser ficar de pé, pode ficar. Só a Letícia vai ficar sentada, está gravando. Quem quiser ficar de pé, pode ficar, tá? Vamos orar em nome de Jesus. Amado e eterno Deus, no nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por esse momento na tua santa presença. Pai, queremos te louvar por tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Deus, e aprendemos nessa noite um pouco mais acerca do nosso chamado como igreja. Deus, Paulo falou para a igreja dos romanos que ela havia sido chamada para ser de Jesus Cristo. Nós também, Deus, fomos chamados para pertencer a Jesus, para sermos de Jesus. Que nós estejamos em Cristo, que nós sejamos de Cristo, que nós pertençamos a Ele e estejamos nas mãos dEle, para a glória do Teu nome. Aleluia. Pai, Paulo também disse que a igreja de Roma foi chamada para ser santa. Igualmente nós, Deus, fomos chamados para sermos santos. Nós fomos separados do mundo, nós fomos separados do curso desse mundo, daquilo que é comum, daquilo que é aceitável, daquilo que é permitido. Nós somos chamados, Deus, para viver de forma diferente, para vivermos um estilo de vida diferente, para a glória e louvor do Teu nome, Deus. Isso é ser santo. E nós fomos chamados para sermos santos, Deus, para sermos separados, dedicados para Ti, Senhor, separados exclusivamente para o Senhor. Foi isso, Deus, que o Senhor fez conosco. Nos chamou para sermos santos. Que a Tua palavra, Deus, fique guardada no nosso íntimo, no nosso coração. Não somente hoje, mas no decorrer dessa semana e no decorrer dos nossos dias aqui nessa terra, Deus. Que o Senhor nos ajude a guardar e viver a Tua palavra. Pois nós oramos e pela fé agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém.